A 200 metros. Vire à direita. Se você procura exclusividade, todos os caminhos levam a Savaralto. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. E estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre assédio no universo corporativo. Gurias, para as empresas que permitem a navegação pelas redes sociais, quanto xeretar a vida de alguém deixa de ser uma mera curiosidade e passa a ser um comportamento patológico e até obsessivo? Na verdade, eu acho que, de novo, eu falo da questão da política da empresa. Eu acho que a política da empresa, quando a Vir falou, se coloca uma sainha curta ou se coloca não sei o quê, vai depender da política da empresa. O empregador tem que especificar para o seu funcionário o que é permitido e o que não é permitido. É feito um contrato interno, ninguém precisa escrever, tu precisa vir tal, mas está inserido naquela contratação. Então, daí tem o que a Fátima falava, o que é permitido dentro da emprisa? Eu posso usar Face, eu posso usar Twitter, eu não posso, e daí tem uma outra questão. Não pode. As mídias sociais estão aí, né? Elas fazem parte, há estudos, então assim, a empresa ela não tem muito como fugir. O que acontece? É muito importante que a empresa delimite. Olha, nós usamos aqui o MSN, nós usamos o Face, nós usamos para quê, com que objetivo? No momento que eu estou na empresa, eu exerço o papel e eu levo a imagem da empresa. Então, eu preciso saber até onde vai, né, a minha autonomia, o que significa usar aquela ferramenta. Da mesma forma que eu vou mandar um e-mail para os meus amigos, eu posso usar um tipo de expressão. Mas quando eu falo sobre assédio, é até muitas vezes ameaçar. Por exemplo, o funcionário do lado, eu não gosto dele, eu publico alguma coisa no mural, por exemplo, do Facebook, falando mal de um colega, criticando a ação de um superior, e isso circula por toda a empresa, ou num e-mail interno, por exemplo, corporativo. Nesse sentido eu falo sobre assédio. Mas aí é bem a postura do funcionário mesmo, né? Como que ele está levando essa questão, que de repente deveria ser uma questão tratada internamente ou de outra maneira, tornando isso público, a reveria, digamos assim. Porque vocês imaginam acho que esse cuidado tem que ter também. No boca a boca, mas vocês imaginam pelas redes sociais o tamanho por isso. Mas eu te diria que bom, porque daí eu tenho uma prova perfeita para o meu assédio. Daí eu consigo processar a pessoa tranquilamente. Mas agora ainda falta uma classificação específica para essa prática, porque na verdade a única prova que tu tem é o e-mail impresso ou enfim o que está publicado. É uma prova. E os tribunais estão sendo bem... eu acredito assim, existem algumas regrinhas até, de repente, para a gente colocar algumas dicas nesse sentido de como que a vítima deve proceder quando ela se percebe numa situação de assédio, né? Resistir num determinado momento, digamos assim, para poder anotar com detalhes que humilhações que foram sofridas, destacando o dia, o mês, o ano, a hora, o local, o setor, o nome do agressor. Isso ela guarda consigo, num primeiro momento, né? Dar visibilidade, então, num segundo momento, de repente, ao que está acontecendo, procurando a ajuda dos colegas, organizando, então, de que maneira eu vou levar isso adiante, né? Porque, de repente, assim, no impulso, eu posso... Como tu colocaste, vou lá no mural e coloco isso para todo mundo. Será que dessa forma eu vou conseguir me defender? Ou será que eu vou gerar mais agressão? Ou será que eu vou gerar mais... uma teia de fofoca. Exatamente. Então, eu acho que a cautela nesse sentido não é resistir à humilhação, tipo, a ficar sendo humilhada, mas é criar uma estratégia para que eu possa realmente fazer voz a isso de uma maneira estruturada. Evitar, então, a conversa com o agressor. Se eu tiver que conversar com ele, procurar realmente ser só de trabalho, ou estando na presença de um colega, ou muitas vezes até de um representante de um sindicato, quando for o momento, né?
e exigir por escrito explicações do ato do agressor para que eu possa ficar, então, com uma cópia disso. Do ponto de vista do funcionário, é importante saber que ele não tem que passar por humilhação. Ele não para fazer o trabalho. Né? O conflito faz parte, mas eu não tenho que ser humilhada, eu não tenho que ser chamada de incompetente, eu não tenho que ser minado, porque isso geralmente é recorrente, né? Então, conseguir me dar conta, né? Bom, isso é do trabalho, não é? E falar com a pessoa, né? Como é que a gente resolve os conflitos, geralmente? Porque o agressor, ele... nessa característica, ele evita falar. Assim como o indivíduo pode achar assim, eu sou mulher, então no meio do universo mais masculino, de repente eu tenho que aguentar isso, eu tenho que engolir. A empresa também pode achar assim, não, isso faz parte, é pouca coisa. Não. As áreas de assessoria, RH, as chefias, elas têm que ser muito bem preparadas. E o que cabe à empresa também, quando coloca a pessoa, como a maioria dos casos é do superior ao subordinado, preparar bem as pessoas. Né? Porque, de repente, a Maria de Fátima foi sempre uma boa funcionária. Aí, eu coloco ela na chefia, mas não preparo. De repente, ela vai tentar exercer a chefia como exerceram com ela. E talvez ela ache que ela tem que gritar, e não é isso. Então, é uma pessoa que não foi bem preparada e pode gerar uma confusão tamanha. Então, faz parte da gestão das empresas zelar por isso, preparar o seu pessoal, saber o que é do trabalho e até que ponto está fugindo, A existência de um código de conduta formal poderia ser uma solução? Em que todos têm conhecimento, todos devem empregar aquela cartilha, treinamento gerenciais, treinamento de funcionários para saber como utilizar. É a política da empresa, né? Eu acho que tem que ser claro, né? Eu acredito assim que quanto mais a empresa deixa claro o que ela espera do seu funcionário e o que o funcionário espera da empresa, aquela história do contrato secreto, né? Que não tem que ser tão secreto assim. É a mesma coisa no relacionamento conjugal, entre marido e mulher. O que eu espero do meu marido, o que eu espero da minha esposa, né? Então, assim, de repente, eu não... talvez um para o outro não precisa dizer que não aceitaria uma traição, por exemplo. Isso está implícito no contrato deles. Então, é a mesma coisa em relação às empresas, né? Está implícito que não deveria ter esse assédio sexual ou esse assédio moral. Pois é, a criação de canais de denúncia podem ser uma solução positiva ou não? Quer dizer, podem estimular com que mais pessoas tomem a iniciativa de declarar, de anunciar que estão sendo vítimas de assédio, ou por um outro lado mostra que há uma maior comunicabilidade entre todos os níveis hierárquicos e, portanto, a empresa tem a responsabilidade de que não aconteçam esses casos mais seguidamente e que assegurem, de certa maneira, uma investigação com confidencialidade. Olha, o que eu acho que as pessoas têm que pensar que na maioria dos setores existem sindicatos. Eu acho que os sindicatos é que devem ser buscados sempre. Porque os sindicatos podem dialogar entre o sindicato do empregado com o do empregador e criar um sistema diferenciado, talvez cursos, capacitações. E também os sindicatos possuem toda uma banca jurídica de assessoria, de psicólogos, de assistentes sociais que podem verificar aquilo. Então, eu acho que as pessoas têm que ter claro que os sindicatos é para isso. Tem boletim de ocorrência, tem várias situações, mas os sindicatos, sim, são os órgãos mais indicados para isso. E eu acho que denunciar... que tem essa questão, o que é assédio para um não significa ser assédio para outro, porque depende também da resistência da pessoa. Mas como gestora, eu tenho a minha pequena empresa, eu tenho a minha média empresa, enfim, como é que eu posso? Eu tenho que ter um canal de comunicação, porque me parece assim que... Claro, que bom que... Até porque eu evito um segundo momento. Mas assim, puxa vida, eu não fui competente, entre aspas, né, o suficiente para ouvir eu não gerei um canal de comunicação para verificar que, de repente, aquela chefia que eu tenho ali estava assediando, então eu não gerei esse canal. E ele teve que buscar fora da empresa essa possibilidade, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que evoluir. Tem tantos estudos hoje sobre gerar melhores ambientes, acho que a gente pode, né? Nesses casos de assédio, gurias, rapidinho pra gente terminar. Melhor denunciar, demitir o assediador ou processar o assediador pedindo um reparo? Eu acho que faz as duas coisas. Existe dentro da Justiça do Trabalho
pode fazer a rescisão indireta, então faz a tua demissão indireta e já pede a indenização no mesmo processo. A competência é da Justiça do Trabalho. É isso que tem acontecido já. E daí, como eu disse, tem o artigo 216 do Código Penal, que vai poder responsabilizar especificamente o agressor, o assediador, ou senão tu vai fazer contra a empresa, né? O teu vai ser contra a empresa. E a média, eu quero dizer, pelo que eu pesquisei, é que o STF tem decidido mais ou menos umas indenizações em 50 mil reais. Então, para que as empresas tenham cuidado, porque assim, ó, ninguém está dizendo que toda empresa tem empregados assediadores, mas que dê ouvidos quando tem denúncias, que ouça, porque também todos os estudos que eu li, as pessoas foram procurar os superiores e as pessoas disseram, isso é assim mesmo, é assim mesmo, releva. E tanto não foi relevado que os tribunais consideraram como assédio e indenizaram esses danos. Certo. Gurias, muito obrigada pela nossa discussão de hoje. Nos encontramos na próxima. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a cada semana temos uma nova discussão. Qual é o tema da próxima semana, Moni? Vai ser a questão da amizade, as benesses e as traições que às vezes andam aí nessas falsas amizades. Vamos falar sobre isso, é bom, né? Ó, não dá para perder, hein? Vai ser interessante. Lembrando que você tem um canal de comunicação direto conosco através do e-mail conexãoalternativa@taisbaldasso.com.br. Uma boa semana para você e nos encontramos na próxima. Tchau, até lá.